2019 começou com muita incerteza sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, mas terminou com a primeira aprovação do acordo do Brexit no Parlamento Britânico, depois de mais de 3 anos de impasse. Outras votações devem acontecer antes da saída, de fato. Essa saída está prevista para o dia 31 de janeiro. As idas e vindas desse debate são o tema da retrospectiva de hoje, com os nossos correspondentes em Londres, Pedro Vedova, Marina Isidro e Rodrigo Carvalho. Hoje é o dia D pro Brexit. Brexit. Do Brexit. 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 O tal do Brexit. Brexit means Brexit. E o Reino Unido segue zonzo, sem saber para onde vai. Brexit. Tá complicado esse Brexit. Essa é para começando a retrospectiva do Brexit, tá? So the noes have it, the noes have it. Unlock! It is clear that the House does not support this deal, but tonight's vote tells us nothing about what it does support. Nothing has changed. I have now tabled a motion of no confidence in this government. 2019 começou exatamente como terminou 2018. O acordo da então primeira-ministra tinha sido rejeitado logo de cara, em janeiro. E eu lembro que o líder da oposição falou assim, que o Brexit estava parecendo o dia da marmota. Como se num feitiço do tempo, os dias se repetissem eternamente. A gente sentia esse tom um pouco na cobertura, mas mesmo diante dessa repetição toda, sempre deu para a gente achar um detalhe curioso, alguma coisa relevante que fizesse essa história merecer ser contada. Mr. Speaker, Theresa May já não tinha voz ou tempo para convencer os deputados. O parlamento enterrou o acordo do governo. Esse é praticamente o nosso segundo escritório aqui em Londres, Whitehall, uma rua importante, uma artéria que corta o centro de Londres e onde ficam as duas sedes da crise britânica. Aqui, Downing Street, que seria uma ruela sem importância nenhuma se não fosse o endereço do chefe de governo. Lá dentro, os jornalistas sempre tentando traduzir o que vem acontecendo aqui. E aqui fora sempre tem um povo visitando e tirando foto do Brexit. E pertinho, 2, 3 minutos, o parlamento. Em 2019, a gente ficou para lá e para cá no cangote dessa crise. Assunto para o nosso correspondente Rodrigo Carvalho, que está diante do parlamento. Todos os dias, aqui em frente ao parlamento, às 6 da tarde. Esse cenário todo de incerteza se reflete nas ruas. E nesse circuito da crise, parlamento, Downing Street, parlamento, onde se tenta chegar ao consenso sobre os direitos dos cidadãos europeus, a questão tão sensível da fronteira entre as Irlandas. Bem aqui, no meio do caminho, nessa fronteira aqui, tem um pub. Ali ele, ó. Um ótimo abrigo para quem vem trabalhando nessa história nos últimos 3 anos e meio já. Good morning, everybody. I've just met with Donald Tusk, the President of the European Council, where I agreed an extension to the Brexit process to the end of October at the latest. A gente foi a Leeds, uma cidade no norte aqui da Inglaterra, como parte da produção para o Sem Fronteiras, mostrar uma empresa que tinha criado a caixa de emergência do Brexit. Era um suprimento de comida para um mês, caso faltasse comida nas prateleiras do mercado por aqui. Essa comida que era desidratada, ela vinha em pacotes e em latas. Eu até provei uma delas e olha, era boa, tenho que confessar que era gostosa. So that's what it looks like, freeze-dried, and then we're going to add some water to it. If it's in the packet, you can just shake it about. If it's in a bowl like this, you just mix it up and let it rehydrate. Outro momento sem precedente nesse Brexit foi quando os deputados tomaram a agenda de votações do parlamento. Isso era uma prerrogativa do governo e teve um impacto muito grande no Brexit. Theresa May viu 8 soluções para o Brexit em pauta, e nenhuma era dela. Mas os deputados não conseguiram aprovar nenhuma das alternativas. Então a Theresa May partiu para o tudo ou nada. And today I'm making a serious offer
to MPs across Parliament. Ela ofereceu o cargo dela em troca da aprovação do acordo, num gesto para tentar convencer o grupo do Boris Johnson. E ele tinha falado que esse acordo da Theresa May era como se fosse um colete suicida para o Reino Unido. Mas o acordo que a primeira-ministra costurou com os europeus foi rejeitado 3 vezes no parlamento. The noes have it, the noes have it, the noes have it. E ela ainda queria uma quarta. Bom, essa foi a terceira derrota da Theresa May, ela ainda queria tentar uma quarta votação e fez uma guinada um pouco mais populista, né? Com dancinhas, com gargalhadas, gestos expansivos. A primeira-ministra dançou para não dançar. No, we'll not be supporting it. Só que essa não era dela. A Theresa May sempre foi esse perfil técnico e aos poucos foi se fragilizando cada vez mais. Acabou que aquela mulher inquebrável não resistiu à pressão e a saída dela foi muito melancólica. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love. Durante a nossa cobertura do Brexit, a gente também sempre procurou não só cobrir o que estava acontecendo ali dentro do parlamento, mas também mostrar como a saída do Reino Unido da União Europeia afeta a vida das pessoas. I can't just be kicked out. I built things for you. I looked after your children. I looked after the elderly in this country. Now you kick me out with what? With what? Aqui sempre tem tudo que a gente precisa, o básico. Banheiro, uma comidinha quentinha, honesta e uma TV ligada nas últimas do Brexit. É bom também para sentir o burburinho, ouvir uns comentários sobre o que anda acontecendo. O Brexit na vida real, na boca do povo. Boris Johnson is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. Statement, the Prime Minister. And our mission is to deliver Brexit on the 31st of October. Can you make a promise today to the British public that you will not go back to Brussels and ask for another delay to Brexit? Yes. And sorry. I can. And would you I'd rather be dead in a ditch. E desde o começo a gente percebeu que o Boris Johnson partiu para cima. Plantou essa ideia de que os deputados não queriam entregar o Brexit, que ele era a pessoa que ia fazer acontecer. Tanto que ele suspendeu o parlamento britânico na marra, uma medida que foi super polêmica e acabou parando aqui na Suprema Corte Britânica. Mr. Speaker, the Lords who are authorised by Her Majesty's Commission also declare the prorogation of Parliament. Desire the presence of this honourable House. Really? No. A gente cobriu essa decisão dos juízes que definiram que o Boris Johnson fez uma manobra ilegal e antidemocrática, anulando essa suspensão do parlamento. Só que mesmo essa derrota do governo serviu para o Boris Johnson construir essa narrativa de que ele está contra todos para entregar o Brexit. My Lords and members of the House of Commons, my government's priority has always been to secure the United Kingdom's departure from the European Union on the 31st of October. E ainda aquela pergunta no ar. Será que agora vai, gente? We have a deal. Vamos agora a alguns destaques internacionais. Falamos sobre o Reino Unido. Por lá, os conservadores tiveram vitória, uma vitória expressiva nas eleições gerais. And with this mandate and this majority, we will at last be able to do what? You've been paying attention. E é bom lembrar que essa história não acabou, né? Porque o Brexit teve o terceiro adiamento. Agora vai ser no dia 31 de janeiro ou não. O parlamento britânico aprovou o plano do primeiro-ministro Boris Johnson para a saída do Reino Unido da União Europeia. É o primeiro passo para o fim desse impasse, dessa novela política por conta do Brexit. Vamos ver o que vai acontecer. Na retrospectiva do ano passado, eu estava aqui em Londres falando a mesma coisa. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se na retrospectiva 2020 essa história vai ou não ter um desfecho e que tipo de desfecho.